primeiro ato do arco de Wano finalmente acabou, e até então a gente nem sabia que na verdade ele seria dividido em atos. É verdade. Então basicamente eu trouxe para vocês aqui um resumão de todos os acontecimentos mais importantes que aconteceram e também de alguns detalhes que algum de vocês possam ter perdido. Então, bora lá! Fala Nerds do Universo, eu sou o Fi. E esse primeiro ato do arco de Wano mostrou bastante coisa legal pra gente e algumas informações foram bem relevantes até pra gente ter uma nova visão da própria história em si de One Piece. Bom, vai ter muita coisa nesse vídeo, então senta que lá vem a história. Na metade do capítulo 909, Oda finalmente revela pra gente o país de Wano. E como sempre, ele mostra aquela paisagem panorâmica com uma visão geral do país, ou pelo menos da cidade nesse caso. E é sempre com uma riqueza de detalhes no desenho dele que é impressionante. Diferente das outras vezes, o Oda aparece com um abrir de cortinas e ao som de um instrumento musical tocado por uma mulher com uma máscara. Bom, o que isso quer dizer? Não sei. Calma que eu te explico. O instrumento que a mulher está tocando é um chamado de shamisen. É um instrumento musical muito conhecido no Japão, ele possui 3 cordas e é tocado por um tipo de uma palheta. Ele é bastante usado em peças teatrais do tipo kabuki. O que isso quer dizer então? Também não sei. Que basicamente o Wano provavelmente vai ser apresentado como uma grande peça teatral em seu formato de se contar da história. Analisando bem a paisagem nessa primeira página de Wano, a gente pode ver que é muita referência de pinturas antigas, pinturas japonesas, que o Oda faz uma referência. Observe bem o formato arredondado das montanhas, as próprias nuvens, tudo mais é uma grande referência à arte tradicional japonesa. Logo em seguida, a gente vê 3 do Chapéu de Palha exercendo profissões no país. Eles basicamente estão infiltrados, segundo planos do Kinemon, para pegar informações a respeito do governo atual. A gente vê o Frank como um carpinteiro, o Usopp como um vendedor de rua, nesse caso vendendo óleo de sapo, e a Robin treinando para ser uma geisha. Bom, desses 3 a gente vê claramente que a Robin, pelo menos é o que tem um plano um pouco mais definido até agora, pois é citado que ela está treinando para ser uma geisha para poder dançar, para poder, no caso, exercer a profissão de uma geisha, dentro do palácio do atual Shogun, que nos é revelado também como Kurozomi Orochi. E aí vem um detalhe bem legal e importante, que é mais uma menção do Oda a uma famosa lenda japonesa, porque Orochi é uma serpente de 8 cabeças do folclore japonês. Após termos uma visão geral mais ou menos do país e dos chapéus de palha que já estão lá, a gente vê o Luffy e sua tripulação no Sunny chegando aos mares ao redor de Wano. Devido a uma estranha corrente marítima que cerca o Wano, o navio basicamente perde o controle e eles são arremessados para a praia numa das costas de Wano. A gente vê apenas o Luffy no Sunny, então basicamente todo o grupo se separa. Logo em seguida, alguns membros do bando do Kaido chegam na praia no qual o Luffy estava e tentam capturá-lo. Logicamente o Luffy dá uma surra neles e é aí que nós somos apresentados a pequena Otama. Após descobrirmos que a Otama tinha uma relação com o Ace, pois ele já esteve em Wano, a ligação dela com o Luffy a gente vê que é bem clara, que pode ser bem maior. E a situação que nos é apresentada das periferias de Wano, que é bem cruel e bem terrível, a gente vê vilas devastadas e principalmente uma situação de água e de comida bem escassa, no qual a própria Otama bebe água envenenada, porque é a única coisa que tem para ela tomar, e o Luffy decide ajudar, porque é assim que o Luffy é. Apesar de ser um pirata, ele sempre ajuda todo mundo nos países que ele vai. Bom, devido à confusão que o Luffy causou na praia ajudando a Otama, a gente descobre também que o Basil Hawks, um dos supernovas, é um dos astros principais do bando do Kaido. Basicamente um subordinado de um nível mais elevado, abaixo das calamidades, claro, mas que exerce uma posição de comando ali basicamente entre todos os Gifters, que são a força base do Kaido, vamos assim dizer. Logo em seguida a gente começa uma jornada pelo país de Wano, com o Luffy tentando ajudar a Otama, achando um médico para que possa curá-la. No meio do caminho, ele finalmente se encontra com o Zoro e eles entram em uma luta com o Basil, que também estava perseguindo eles. Um detalhe interessante é ver que ao longo desse caminho até ele encontrar o Zoro, a gente pode ter uma visão geral do interior do país de Wano. Basicamente você vê rios poluídos, muitas vilas devastadas e ao longe grandes fábricas com chaminés enormes soltando fumaça, uma grande indústria ali que acabou com toda a periferia ali das cidades principais de Wano. Então você vê muita pobreza mesmo. Logo mais a gente é apresentado a cidade de Okobore, que é a cidade das sobras. Ali nós conhecemos 2 personagens novas, a Otsuru, que é a esposa do Kinemon, ficamos sabendo em capítulos posteriores, e a Okiku,
que é uma mulher samurai basicamente, extremamente alta, diga-se de passagem, que também conhecemos como sendo depois uma aliada do Kinemon também. Um detalhe dessa cidade é que o nome dela já diz bastante, que é a Cidade das Sobras, é que não só a comida que eles consomem ali, que é basicamente a comida podre que sobra das cidades, das grandes fazendas, que só são servidas ao Kaido e ao Shogun. Então tudo que é sobra vai para essa cidade, mas como as próprias pessoas são tratadas como sobras também, assim como a Utsuru fala. Tudo nessa cidade basicamente são sobras, não só a comida, mas como também as próprias pessoas, porque o governo ali já não dá a mínima para a situação delas. Então é bem triste você ver várias pessoas ali passando fome, morrendo, você vê situações até bem complexas que o Oda aborda, até tipo de suicídio porque não ter o que comer. E então assim, é bem terrível a situação que o Kaido deixou o país. A Otama é sequestrada novamente e Luffy, Zoro e a Okiku vão atrás dela até o resgate na cidade ao lado. Sendo o Luffy e o Zoro principalmente, eles vão acabar com todo mundo que tá lá para salvar ela. E isso vai causar uma grande confusão porque eles vão destronar o Holden, que é o chefe daquela cidade, o cara que controla aquele lugar em Wano. Por fim eles conseguem fugir e Law leva eles para um lugar para lhe contar um grande segredo, e é aí que a gente é apresentado ao túmulo da família Kozuki. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Oda nos leva para um outro lugar de Wano, para a capital do país, que é a Cidade das Flores, e ele nos apresenta um personagem chamado Inerumi Kyoshiro. E ao fundo é bem interessante, perceba que a gente consegue ver a Robin, ou seja, ela já conseguiu se infiltrar, ela ainda não está na sala do Shogun, mas ela já está ali numa sala de um subordinado, provavelmente de um alto escalão do Shogun. Voltamos para a cena onde o bando do Luffy, agora já todo reunido junto com o Law, se encontra com o Kinemon e alguns dos seus aliados. Temos ali o Kanjuro, o Raizou e a Okiku também. E ele nos revela finalmente o grande segredo por trás do país e por trás de todo o clã Kozuki que cerca eles. Ele revela que a esposa de Lord Oden, Toki, agora nós temos oficialmente também o nome dela, tinha a Akuma no Mi chamada Toki Toki no Mi, basicamente a fruta do tempo, onde ela mesma revelava que ela era de um passado muito distante. E lançando essa profecia, ela reúne alguns dos melhores ali soldados, os aliados pelo menos mais confiáveis. Temos ali Kinemon, Kanjuro, Raizou e Ashura Dojo, Kiku. Temos a princípio 9 pessoas, que aí nós temos conhecimento também dos 9 bainhas vermelhas. Ela lança eles, junto com o Momonosuke, 20 anos no futuro, onde ali seria possível destronar o Shogun e também derrotar o Kaido. Mas a gente ainda não soube ao certo por que ela mesma não foi, e a gente também tinha sido apresentado nesse pequeno flashback que aparece, que Momonosuke tinha uma irmã, mas ao que pareceu ali, ela não foi junto pro futuro. A gente não sabe o porquê. Depois de contar toda a história que cercava o Lord Oden e seu grupo, Kinemon resolve contar o seu real plano para tirar o Kaido de Wano. Basicamente, em 2 semanas a partir dessa data que ele está nos contando a história, vai haver um grande evento na ilha chamada Onigashima, uma ilha vizinha de Wano, que provavelmente deve fazer parte ali do mesmo arquipélago. Então a gente vê também que o Wano não é só apenas uma grande ilha, provavelmente tem várias ilhas ao redor. Então Kinemon planeja invadir esse evento daqui 2 semanas. E ele separa os times da seguinte forma: o Zoro e o Usopp continuam como andarilhos, no caso, né? O Usopp ainda como vendedor. A Nami vai atuar como uma Kunoichi, no caso uma ninja. O Frank é um dos bem importantes nessa formação, porque ele vai estar responsável por pegar a planta baixa do castelo do Kaido. O Chopper, a Carrot e a Okiku vão se encontrar com o Inuarashi, que também já está em Wano. A Robin, como já havia sido explicado antes até, tem a missão de se infiltrar nos aposentos do Orochi. O Sanji vai tentar se infiltrar nesse evento como cozinheiro. O Brook ficou responsável para pegar comida para o próprio grupo, no caso deles. E o Kinemon ficaria no Castelo Oden, já que ele é uma figura conhecida no país. Muitos poderiam reconhecê-lo como um antigo subordinado do Oden, e isso poderia acabar com o plano. Finalmente aparece o Kaido transformado em um dragão gigantesco, é uma cena bem impressionante. Logo que ele aparece, o Hawks fala que o bando do Chapéu de Palha está em Wano e está nas antigas ruínas do Castelo Oden. O Kaido se vira e solta um grande ataque de fogo, um rugido de dragão ali, sei lá, e basicamente destrói o castelo, o que sobrou, o que tinha do castelo inteiro. O Luffy já não estava mais ali, ele estava com o Law um pouco mais afastado, e o Luffy, vendo isso, temendo pelos seus amigos, faz o que o Luffy sempre faz: ataca antes de pensar.
e ele dá um baita de um soco na cabeça do Kaido, transformado em dragão ainda. Nos capítulos 922 e 23, é uma pequena luta do Luffy contra o Kaido. A gente vê o Luffy batendo muito no Kaido, principalmente na forma dragão. Ele volta para a forma humana dele. E aí o Luffy imediatamente ativa o Gear Force e parte para cima dele. E você pensa assim, o Luffy acabou de ganhar do Kaido. O Kaido tá no chão e é isso aí. Porém, o Kaido levanta como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Foi basicamente um mosquito pousou nele. Com uma porrada só num... Pá! O Luffy cai no chão. E morreu. Um detalhe importante aqui, que estava ocorrendo em paralelo com essa luta do Luffy contra o Kaido, que nem dá pra se chamar de luta aquilo, foi que o Law e o Hawks estavam também lutando, e o Hawks usa um pequeno prego de Kairosek, e ele dá a informação de que, na verdade, o Kairosek praticamente ele é produzido em um ano, tanto que eles são um dos poucos que conseguem fazer em escalas pequenas, como o próprio prego que o Hawkins usa. Isso abre uma porta para várias teorias, principalmente já que o Kaido está fazendo várias fábricas de armamentos, não só em Wano, mas como pelo mundo, que ele pode fazer balas de Kairosek, uma coisa que a gente não tinha visto até então em One Piece, e uma coisa que pode ser uma coisa que seria tipo terrível para qualquer usuário de Akuma no Mi, mesmo o Logia, já que o Kairosek, por ser um material que exibe as propriedades do mar, poderia afetar mesmo o Logia. Então mesmo o baixo escalão do Kaido, os Gifters, não tendo hack, eles poderiam enfrentar Logias fortes, simplesmente estando armados com esses equipamentos. O Luffy foi derrotado com um golpe só, e ele é levado para uma prisão do Kaido. Lá a gente vê vários operários de Wano, provavelmente aqueles que eram aliados ao Oden, trabalhando como escravo dia e noite, provavelmente sem descanso, produzindo Kairosek para armamentos, é bem provável. O Luffy é jogado então numa cela ao lado do Kid, que ainda está preso, e diferente provavelmente dos outros supernovas que invadiram com ele a ilha do Kaido anteriormente, ele foi o único que não quis se aliar ao Kaido. E o que pode ser bem legal é que pode sair mais uma aliança aí do Luffy com o Kid, nesse quesito de lutar contra o Kaido. Então a gente sabe que o Kid ele é bem forte, e o próprio bando dele também é forte, então ali seriam mais aliados pro Luffy e o Kinemon poderem derrotar o Kaido. Um outro detalhe bem importante nessa cena é que numa cela ao lado dessa que o Luffy foi jogado, há um prisioneiro misterioso, apareceu apenas a silhueta dele, que a gente então não sabe quem ele é ainda, mas o Oda deu uma atenção bem especial, quase uma página inteira para ele, mostrando que os capangas responsáveis pela prisão deveriam sempre alimentá-los com peixes envenenados e sem a espinha. E se o Oda der uma importância para ele quase de uma página, principalmente numa cena assim até bem chamativa, é bem provável que ele vai ser alguém importante para a história. Um detalhe super importante, que pode ter passado despercebido, é que aparece um pequeno quadro dizendo que se passou um dia depois que o Luffy foi preso. Ou seja, toda aquela primeira parte, mais ou menos do capítulo 909 ao 923, que foi toda essa apresentação de Wano, apresentação de personagens e toda essa confusão que aconteceu, foi no primeiro dia. Lembrando que a Reverie também só foi mostrado um dia, que foi o arco logo antes de Wano que estava sendo mostrado. A Reverie dura uma semana e o plano do Kinemon, como eu falei, é para atacar a ilha de Onigashima em 2 semanas. Então a gente ainda tem uma semana de arco de Wano depois que acaba a Reverie. Nesse final do ato 1, basicamente se passou o primeiro dia da Reverie junto. Então agora com esse fim desse ato, provavelmente o Oda possa voltar para Reverie, já que a gente teve muitas informações lá até não explicadas, tinha muita coisa acontecendo lá, ou simplesmente, claro, ele pode passar pro ato 2, porque ele é o autor de One Piece, ele faz o que quer. Não me diga! E assim como no capítulo 909 começou com o abrir umas cortinas e aquela mulher tocando uma música, o capítulo 924 se encerra também com as cortinas agora se fechando e com a mesma mulher tocando uma música. E mostrando que provavelmente o ano vai ser tratado como uma grande peça de teatro. E a informação a mais agora desse último capítulo é que o nome do capítulo se chama Ha. E uma grande parte dos teatros japoneses, eles seguem uma estrutura chamada Jo-Ha-Kyu, que é basicamente uma estrutura da história de como eles tratam a peça de teatro. Onde Jo seria um começar suavemente, seria uma apresentação dos personagens, do lugar, de onde a peça em si do teatro vai se passar. O que basicamente a gente já teve, se você analisar bem, dos capítulos 909 até esse,
onde basicamente você teve toda a introdução de vários personagens, tanto aliados quanto inimigos, da cidade em si, do país como um todo, né, as partes principais pelo menos até agora. Ha seria um desenvolver dramaticamente, seria uma coisa, tipo assim, agora o desenvolvimento da história, onde o conflito vai ser gerado, que é basicamente o que a gente viu nesse último capítulo, que provavelmente vai acontecer daqui pra frente, ou seja, a história provavelmente vai começar a avançar agora um pouco mais rápido. Por último temos o Kill, que seria uma breve conclusão. Então provavelmente aí o final desse arco todo de Wano seja mais curto do que toda essa parte de introdução e de desenvolvimento, provavelmente sejam menos capítulos. Outro detalhe é que essa parte Ha geralmente ele é dividido em 3, então seria um Joe, ha ha ha, Kill, não é uma risada, viu? Que cara mais engraçado! Então basicamente isso quer dizer que talvez tenha uns 5 atos, onde esse primeiro ato 1 foi o Joe, foi toda essa apresentação, e agora com esse último que a gente já vê que a coisa já começou a ficar mais rápido, seja o primeiro Ha. Não necessariamente isso quer dizer que todos teriam ali na faixa de 15 capítulos, 15 a 16 capítulos, como teve esse primeiro ato, até porque, como eu falei, o Kill, que é o último ato, ele é descrito como uma breve conclusão, então ele pode ser menor, mas a gente tem aí um bom, aí pelo menos talvez uns 40 ou 50 capítulos aí mais ou menos de Wano. E o que vocês acham que vai acontecer agora? A gente vai partir para um ato 2 direto de Wano? Vamos voltar para Reverie, vamos ver outros acontecimentos pelo mundo. Então tem muita coisa acontecendo paralelamente, também que o Oda pode explorar agora, já que ele deu uma pequena pausa aí. Diga aí o que vocês acham nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilham e se inscrevam no canal para receber mais informações de One Piece e muito mais. Valeu!